Saudações ao pastor Cambuim, ele que vem publicando esse versículo bíblico há alguns dias, pelo menos uns 3 dias, e sempre que eu vejo esse texto e eu leio, me dá vontade de trazer um comentário a respeito desta passagem bíblica. Tudo para que nós venhamos a cada vez mais conhecer a interpretação exegética da palavra do nosso Deus. Na verdade, o meu estilo de pregação, de ensino ou comentário é exatamente baseado na exégese bíblica, extraindo do texto aquilo que nós podemos aprender. Portai-vos como discípulos ou cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Esta primeira palavra, portai-vos, fala exatamente do nosso comportamento como legítimos representantes da Igreja de Cristo aqui na terra, do Reino de Cristo aqui na terra. Todo aquele que compreende a sua missão e sabe daquilo que tem que fazer para cumprir a sua trajetória cristã, tem que entender que o nosso comportamento deve ser para a glória do nome do Senhor Jesus. Efetivamente, nós podemos dizer que hoje existe uma leitura negativa da sociedade, e eu diria que até mesmo dentro da comunidade cristã, no que diz respeito ao comportamento, principalmente dos ministros do Evangelho. A gente que é evangelista, seja em termos de ministério ou evangelista nato, aquele que prega o evangelho a tempo e fora de tempo, então tem a noção de que hoje existem barreiras, obstáculos e dificuldades para se pregar o evangelho para aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo, que ainda não provaram a transformação de vida conforme a nova aliança de Deus com a humanidade mediante Cristo Jesus. Então essa leitura nos mobiliza ou nos trava, repito, ou nos mobiliza ou nos trava diante dos escândalos que vêm acontecendo no meio da comunidade cristã no Brasil. Esses repetidos escândalos que hoje existe uma facilidade muito grande de propagação, e existe um ditado que diz que a mentira anda às carreiras e a verdade a passos de tartaruga. Então a má notícia, ela chega e vai se espalhando, vai demolindo ou destruindo, desconstruindo o nosso testemunho como servos de Deus. Porque quando você encontra um não convertido, um descrente, e vai falar do Evangelho, aí ele tem lá já 4, 5, 10 pedras na mão, falando metaforicamente sobre as más notícias que se vê na grande mídia, que se vê até mesmo quando acontece um fato grave, um escândalo muito relevante. A própria televisão aberta comenta nos seus telejornais os escândalos principalmente das lideranças relevantes aqui no Brasil, na comunidade cristã. Assim sendo,
dificulta o nosso trabalho. Quando o apóstolo escrevia, portai-vos como cidadãos ou como discípulos, tem algumas versões que diz assim, mais claramente, como cidadãos ou como discípulos de Cristo, de forma digna. Isso tem uma conotação para nós que conhecemos a palavra de Deus de testemunho pessoal daquilo que nós falamos, daquilo que nós praticamos, daquilo que as pessoas olham para nós e faz uma radiografia da nossa vida. Então hoje, por exemplo, a questão do ministério no Brasil, e eu especificamente falo aqui da Paraíba e da minha cidade mais diretamente, está complicado a gente cumprir o ide imperativo de Cristo Jesus pregando o Evangelho para as pessoas que ainda não fazem parte da família de Deus. Porque quando você vai falar do Evangelho, as pessoas não querem ouvir, têm até medo. Encontrei pessoas que, evangelizando, me disseram: eu não tenho coragem de visitar uma igreja evangélica. E aí a gente pergunta por quê? Porque eu sei de tantos escândalos e principalmente as pessoas falam sobre os escândalos sexuais, falhas graves de adultério, de fornicação, de prevaricação, de prostituição, de lado negativo financeiramente falando, de obreiros que passam por uma cidade e deixa a igreja envergonhada. Não o evangelho é puro em sua essência, mas a comunidade cristã fica envergonhada porque tais obreiros ou obradores, eles ficam devendo no comércio local, nas empresas, ficam devendo aos irmãos que frequentam a igreja, e aí tem um comércio, tem um bom emprego, e aí tomam emprestado dinheiro e não pagam, saem e não pagam. Nós tivemos agora recentemente mais de 2.000 consagração em João Pessoa, na capital, na matriz das filiais espalhadas em todo o território paraibano. Aliás, em todo o território paraibano não, no Brejo Paraibano e no sertão da Paraíba. O Cariri, Curimataú e Serra da Borborema é a convenção de Campina Grande. Aí ficam essas dívidas, e aí duas coisas acontecem: ou o comerciante perde o dinheiro, ou o novo ministro, pastor, o evangelista, o novo obreiro vai ter que pagar uma dívida que ele não fez. Veja o quanto isso complica. Recentemente eu fiz uma investigação e aí eu descobri que o obreiro aqui, que estava poucos dias passados aqui na nossa cidade, estava devendo mais de 30 mil reais. Mais de 30 mil reais. Aí digamos que pagou 10 mil reais, digamos que eu não sei, isso não me interessa, eu acho que esse é assunto de interesse da convenção estadual e da diretoria. Procurar saber, quando for mudar um obreiro, procurar saber se existe dívidas, porque você vê que dificuldade vai ter o próximo obreiro se ele tem que pagar a dívida do obreiro anterior. Complicado, meu irmão, vai passar necessidade. E isso não deveria acontecer. Portai-vos, pois, como cidadão digno do Evangelho. A questão é o Evangelho. E como fica a pregação do Evangelho? Como fica a marca do Evangelho? Como fica nós que somos da terra e aí ouvimos o comerciante reclamando e querendo receber o seu dinheiro porque vendeu a mercadoria em nome da igreja, e aí
não recebeu. Conheço muitos casos desses que se repetem a cada dia e que a Convenção Estadual tem que tomar as suas devidas providências.